Fala comigo! E aí, galera, tudo beleza? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso especial Copa do Mundo, é a nossa série aqui, que nós vamos abordar aí grupo a grupo quais seleções que serão classificadas para as oitavas de finais da Copa do Mundo, qual seleção que tem potencial para estar lá, quem vai ficar pelo caminho e analisar o momento atual de cada seleção. Hoje nós vamos falar do grupo B que é composto por Inglaterra, Estados Unidos, País de Gales e Irã. Bom, começando pelo óbvio, começando pela seleção inglesa. A seleção inglesa é de longe a favorita aí para se classificar nesse grupo e de fato vai se classificar sem qualquer problema, acredito, como líder do grupo aí para as oitavas de finais. Tem uma rivalidade histórica com o País de Gales, mas tecnicamente são seleções completamente distintas e vivendo momentos completamente distintos. Inglaterra é uma seleção que tem um forte poder ofensivo, mas tem alguns problemas, né, na defesa. Tem ali o goleiro Pickford, que tem consolidado como goleiro titular da seleção inglesa, mas o ponto forte mesmo da seleção inglesa é de fato o setor ofensivo, com muitos nomes bons, que vai dar aquela boa dor de cabeça para o técnico Gareth Southgate, que são diversos nomes. Ele vai ter ali como centroavante o Harry Kane, outras opções tanto no meio de campo quanto no ataque. No ataque ainda tem Sterling, ainda tem Mason Mount, jogando um pouquinho mais atrás, é verdade, mas ainda tem outros nomes como Rashford, Grealish, nomes realmente de muita qualidade técnica que vão dar aí um forte poder de fogo aí para a Inglaterra atacar bastante seus adversários nessa fase de grupos e sem dúvida ser a líder aí desse grupo B. Tem ainda a questão de recompor a marcação, né, o Trippier jogando mais como um ala na direita e na esquerda o Shaw, que são jogadores que vão ser importantes tanto para o sistema defensivo da Inglaterra, voltando para marcar, quanto também atacando, fazendo essas trocas de passes, trocas de bola com jogadores de ponta no ataque da Inglaterra. O Trippier e o Shaw sendo jogadores aí que vão ter importância aí nessa construção ofensiva da Inglaterra, que teve aí alguns baques nesse ciclo até chegar à Copa do Mundo, como por exemplo o rebaixamento para a Liga B, que é uma espécie de segunda divisão, na Nations League. A Inglaterra realmente não se acertou na Nations, não conseguiu emplacar ali nem resultados, nem desempenho muito ruim, resultado pior ainda. E, em contrapartida, teve uma Eurocopa quase brilhante, para não dizer brilhante, porque não ficou com título, porque foi finalista e só foi perder o título para a Itália realmente na final, e realmente a seleção inglesa fez uma bela de uma Eurocopa, mas não conseguiu aí o título, ficou com a Azzurra. A Itália, que só fazendo um parênteses aqui para a Itália, que chega à sua segunda Copa do Mundo ausente, ou seja, pela segunda vez consecutiva fora da Copa do Mundo. Agora, a grande briga desse grupo, que vai ser a disputa pelo segundo lugar, vai ficar entre a seleção dos Estados Unidos e a seleção de País de Gales. País de Gales tem muitos problemas defensivos, muitos, principalmente na recomposição. Tem uma recomposição muito lenta no setor defensivo que precisa ser melhorado, mas tem jogadores habilidosos que podem dar ali uma velocidade num contra-ataque quando o País de Gales se lançar no ataque, como por exemplo o Neco Williams, e também jogadores lá na frente que podem desequilibrar uma partida, como o Gareth Bale, que é o grande líder dessa seleção de País de Gales, o jogador experiente que vai dar aí um incentivo aos outros companheiros, aos demais companheiros, né, como capitão da seleção também, jogando pela ponta, ora fazendo assistências, né, com o Moore, que vai ser o centroavante provavelmente de País de Gales na Copa, de jogadas aéreas, cruzamentos, um drible, né, uma bola parada, que também é importante, e jogadores no meio também que são importantes tanto para a marcação quanto para essa qualidade de passe, de troca de passe, que é o Ramsey. É um jogador já bastante experiente, já não tem mais a mesma velocidade de antes, mas é um jogador que faz ali bastante diferença no meio campo de País de Gales, deve estar presente
com certeza, né, ali no meio-campo de País de Gales, principalmente, sendo importante para uma recomposição de País de Gales, ele jogando como volante. Já a seleção dos Estados Unidos é uma seleção que passa pelo que chamamos de transição geracional, o mesmo que ocorre com o Equador, por exemplo, que está no grupo A. Os Estados Unidos vinha nesses últimos anos numa crescente no futebol mundial que era notório, né? Os Estados Unidos dando trabalho realmente aos adversários, mas era uma geração realmente de bastante jogadores habilidosos, a geração vitoriosa do Donovan, Landon Donovan e também do Dempsey, que passou. Agora os Estados Unidos estão se renovando, novos jogadores surgindo, jogadores habilidosos como o Pulisic, mas ainda é uma seleção que precisa amadurecer bastante. Com isso aparecem problemas defensivos, aparecem problemas na saída de bola, né, na composição do ataque em si dos Estados Unidos, com dificuldade de acionar os atacantes. Então tudo isso é prejudicial para esse momento de Copa, né, nos Estados Unidos, e vai ter um adversário que também tem problemas defensivos, que é o País de Gales, e o que acontecer entre Estados Unidos e País de Gales vai ser decisivo aí para a seleção ficar com a segunda vaga. A seleção que vencer esse confronto provavelmente vai aí ser a seleção que vai ficar com o segundo lugar. Mas se eu pudesse optar, se eu pudesse chutar aqui, eu acredito aqui, olhando, analisando de maneira técnica mesmo, que a seleção do País de Gales tem uma leve vantagem. Tem a questão histórica contra a Inglaterra, a rivalidade, então vai dar tudo de si para fazer um jogo histórico de Copa do Mundo contra a Inglaterra, ou seja, arrancando um empate contra a Inglaterra seria algo extraordinário para o País de Gales, inclusive em relação a se classificar para as oitavas. O País de Gales tem esse jogador que é o Bale, que desequilibra, numa jogada de um drible, numa jogada individual, consegue desequilibrar. Os Estados Unidos têm o Pulisic, né, que também é um jogador bastante habilidoso, mas o Pulisic também sofre aí com essa transição aí, com essa nova geração de jogadores dos Estados Unidos chegando agora e precisando desse amadurecimento para fazer a seleção estadunidense crescer. Tudo vai depender desse duelo e também é claro que as duas seleções vão disputar pela segunda vaga. O País de Gales tem uma leve vantagem por jogadores de qualidade que tem do meio para frente. Os Estados Unidos tem ali o Weir, tem ali o Pulisic e também tem alguns outros jogadores como Ferreira ou Reina, que são jogadores habilidosos sim, mas que ainda precisam crescer mais na carreira, mostrar mais trabalho nos seus clubes, eu digo também, nas próximas janelas de transferência, quem sabe nas próximas janelas europeias seja uma grande oportunidade para eles realmente irem para um clube maior, ou no seu próprio clube, quem estiver com um vínculo longe ainda de terminar com o seu clube, de seu próprio clube brigar por espaço, brigar ali para não ser apenas um coadjuvante na equipe, mas tentar ser um protagonista. Tudo isso é importante, é válido e vai ser bem visto aí os Estados Unidos. Hoje não tem um momento de favoritismo, mas o País de Gales leva essa pequena vantagem. Aí também toda a motivação de estar fora da Copa do Mundo desde 1958 e finalmente chegar a uma Copa do Mundo, né? Então realmente são fatores que dão muita motivação, porque dentro de campo dá aquele frio na barriga, dentro de campo a coisa é outra. Então tudo pode acontecer e o País de Gales aí tem tudo para ser essa seleção que vai avançar às oitavas de finais. E, por último, a seleção do Irã. A seleção do Irã, que tem aí uma peculiaridade que é jogar com bastante jogadores na defesa, às vezes com uma linha de 5, 6 defensores, que é uma característica muito marcante dessa seleção iraniana, que já fez isso em outras edições de Copa do Mundo e em outras competições também. A seleção do Irã tem um certo poderio ofensivo, principalmente em jogos contra seleções asiáticas, né?
Mas quando a gente fala de Copa do Mundo, seria um risco absurdo o Irã sair para o ataque, se lançar para o ataque, se não tiver aí essa base bem sólida. Se a seleção do Irã tentando um contra-ataque, a defesa for pega desprevenida, principalmente em jogos contra seleções de maior nível técnico como a Inglaterra, a partir do momento que essa seleção conseguir furar o bloqueio do Irã, o Irã naturalmente vai querer sair para o ataque, o que é arriscado, e aí pode ter aí graves consequências por essa opção de jogo, né? O Irã tem bons jogadores que jogam na Europa e que devem sim dar trabalho, né? Tem o jogador Terami do Porto, né? E também outros jogadores de bastante mobilidade no ataque, mas com esse sistema defensivo bem fechado, a tendência é que o Irã não se arrisque a jogar muito na frente, fique mais na retranca, jogando defensivamente, e uma seleção que, assim como o Catar, não deve avançar de fase, não deve se classificar, a disputa deve ser realmente entre Estados Unidos e País de Gales, e tudo o que acontecer no duelo entre essas duas seleções nesse confronto direto vai marcar provavelmente aí quem vai ficar com a segunda colocação. Então é isso. Inglaterra aí bastante favorita, País de Gales aí provavelmente a seleção que deve se classificar para as oitavas, mas os Estados Unidos se classificando para as oitavas de finais também não é nenhuma zebra não. Super normal, seria mérito dos Estados Unidos se classificando para as oitavas também, mas vejo aí a seleção de País de Gales mais pronta. E, por fim, a seleção do Irã, que não vem a passeio, mas que também não deve atacar tanto. A seleção do Irã deve sofrer bastante contra seleções muito técnicas, de bastante qualidade, deve sofrer bastante contra a Inglaterra, por exemplo, mas deve fazer um jogo um pouco mais equilibrado contra os Estados Unidos e País de Gales. No mais, é isso, galera. Então, Grupo B, check, Estados Unidos, Irã, País de Gales e Inglaterra. Com os classificados, possivelmente aí Inglaterra em primeiro e País de Gales em segundo, aí no Grupo B. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, seu joinha, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço a todos. Estaremos aqui de volta com a análise do Grupo C no nosso especial Copa do Mundo. Próximo grupo, Grupo C, falando aí, debatendo mais sobre as seleções que estão aí nessa edição da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Grande abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu!